Vamos mais um podcast Talk Hugo. Antes de mostrar a convidada especial de hoje, olha, a gente vai ter muito o que falar. Eu quero falar da Prata do Vale, água mineral Prata do Vale. Tá aqui, ó, essa água aqui é água sem gás, ela vem da fonte Catarine, tá? Conteúdo de 300 ml, essa água mineral aqui, todos os convidados, né, admiram e bebem a nossa Prata do Vale com gás ou sem gás. E também eu quero falar dos esportes da sorte. Você pode apostar e essa casa de apostas paga um pule de até R$1 milhão. Deixa eu repetir, R$1 milhão. Você tem para apostar, para jogar na Champions League, Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, D, você tem todos os campeonatos que rolam no mundo inteiro, você vai na Esportes da Sorte e faz a sua aposta. E você pode ganhar R$1 milhão. E eu quero falar também da Quina da Sorte, que é uma corrida de cavalos. É uma corrida de cavalos que você, acertando a quina, você joga em 5 animais, 5 números. Se esses 5 números cruzarem a linha final e você fizer a quina, você leva para casa R$5 mil. Como eu aposto no páreo da Quina da Sorte? Nem começou ainda, já está falando da metrópole? Aí você vai na quinadasorte.com.br, joga lá no site, joga R$3 que você pode faturar R$5 mil fazendo a quina. Acontece todo domingo na cidade de Aquiraz, no interior do Ceará. Ok? Vamos embora, a nossa convidada está aqui, tá ansiosa para falar. Tu joga, Maria do Céu? Tu joga alguma coisa? Tu joga Mega Sena? Tu joga... Tu joga? Olha, eu já joguei muito no bicho. Minha avó jogava no bicho. E ela me mandava ir lá jogar na banquinha do bicho. E ela, de vez em quando, ela ganhava. Sabe? E vovô ficava assim, não queria que ela jogasse. Ela falava, mas é meu dinheiro. E ela não jogava muita grana, mas de vez em quando ela jogava. Era primeiro ao quinto, não sei o quê. Você estava falando, estava lembrando. Porra nenhuma. E eu ia lá. E eu, quando ia buscar o resultado também, porque ia lá na banca perguntar, né? Ela tá falando o quê? Anos 80. Aí ia na banca perguntar. E aí, quando dava o dela, eu, poxa, vovó. E ela sonhava, ela via placa de carro. Tem isso, né, bicho? De sonhar. Sonhava e ela dizia, vá jogar. Quando ela mandava jogar, opa. E ela gostava porque o que ela fazia? Ela pintava a casa, entendeu? Porque ela gostava de pintar a casa no final do ano, queria a casa toda pintada. E aí, assim, às vezes, vovô, que era jornalista, né? Vovô era radialista também, da Rádio Olinda. Rádio Olinda, como era o nome do teu avô? Ludovico de Ataíde Cavalcante. Ludovico. Agora você não era nem... Eu sou... Já não era nem nascido. Mas então ele foi locutor da década de 50, 60? 60, exatamente. Sei, na Rádio Olinda. E também trabalhava na rede ferroviária, nessa expansão da rede e tudo. E vovô, ele... O que eu estava falando, meu avô? Ele jogava também, ele é radialista da Rádio Olinda. Ele não gostava. Ele não gostava, mas... Que ela jogasse. Que ela jogasse. E como ele também não tinha muita grana, então ela pegava a grana. Radialista, não ganhava grana nem na rádio, cara. Rapaz, é porque ele tinha 5 filhos, e assim, todos os filhos, eles moravam em Paudalho, né, uma época, e todos os filhos estudavam aqui, então vinham de trem, voltava, a mãe dele tinha uma casinha Pipocos, aí alguém... Então, assim, ele formou todos os filhos estudaram, se formaram, que era uma coisa dele. E ele, vovó costurava a roupa das filhas, então todas iam para as festas do Atlântico, que massa, de tudo. Véio. Tudo muito construído, entendeu? E tu era menina? Criança. Mas tu foi na Rádio Olinda um dia, assim, com ele? Foi, era muita gente lá de fora. Cara, era gente pedindo coisa, era gente para ver artista, sabe? Eu era criança, vovô me levava para esses lugares. Ele também era acadêmico, negócio de academia de letras, essas coisas. Então, ele era escritor, escrevia muito, fazia crônicas. Será? E, inclusive, eu conheci Samira Bona, eu era criancinha, ele ia na casa de vovô para ler as crônicas dele, para vovô corrigir e ver se estava bom. E vovó mandava eu servir água e levar lanche para lá na sala. O secretário-geral da cidade, o Samira Bona, que nos
nos deixou há pouco tempo. Ai, gente, agora. Era uma figura tão carismática, viu? E eu conheci Samir ali. E quando um dia eu fui ser entrevistada, da época que eu desfilava, que era modelo e tal. É isso que eu vou falar. A gente Aí, vai falar disso. ele me numa entrevista, ele, Maria do Céu, me diga uma coisa, você... Aí a gente descobriu, assim, numa entrevista, que ele era aquele Samir que minha avó mandava dar lanche e que eu tinha medo. Porque ele era muito... Era ternurinha, tinha medo da ternurinha. Eu achava ele feio. Ele usava um fundo de garrafa, assim, sabe? Criança, né? E vovó dizia, vá levar, vá. Mas eu não dizia pra ela que eu achava ele feio. Eu não falava. E ela achava que era matutice minha. Deixa de ser matuta, vá lá. Será que... Rapaz, eu não quero... Será que começou aí essa parada? Será que tu convivendo com tanto radialista, pessoal... Será que começou esse teu talento? Que a gente vai falar daqui a pouco. Será que foi daí que começou a despertar alguma coisa? Eu acho que a infância é uma fase... Teu avô é ocupado. Importante pra gente... Não, e ele adorava fazer... como era o nome daquilo, menino? Lá na igreja dos Conceição dos Militares, uns saraus, sabe? Saraus, Muito. E na época eu tinha uma filmadora, isso em 83, então ninguém quase tinha filmadora de VHS. Então ele pedia para eu ir lá filmar, entendeu? Aí eu ia filmar. Coisa interessante isso. Era. Cara. Naquela época ainda saía correndo com medo que alguém me assaltasse de noite. Coisa interessante. Era. Porra, mano, na igreja, na Conceição dos Militares. E também gravava, eu tinha gravador com fita cassete, então ele queria que gravasse tudo, então eu levava. E ficava à noite na casa dele de Pau d'Alho, gravando as coisas e participava, né? E ele chegava assim, ele era Maria do Céu, festeiro. cadê a filmagem que eu quero mostrar pro povo aqui? Ele era festeiro. Não, ele gostava dele assistir depois. Ele vê, entendeu? Coisa interessante. Porque ele se envolvia tanto que não conseguia... Caraca, velho. Pouca gente sabe disso, vice Maria do Céu. Juro pra você. E vovô, ele era festeiro, entendeu? Sei. Ele gostava. Ele era sei lá, um tu intelectual. Ô, Maria do Céu, tu foi criada com teu avô, com a tua avó? Menina, eu fui muito falando criada, muito criada com ele. Muito. Na Rua do Sol, aqui em Olinda. Eu estudei na Academia de Santa Gertrude. Porque que acontecia? Meus irmãos... Aqui em cima, né? Aqui em cima, né? Aqui em cima. Meus irmãos, eles eram um pouquinho mais velhos do que aqueles 3 filhos, um atrás do outro. E eu acho que eles tinham muito ciúme de mim, porque eu era a terceira, era a caçula e era a menina. E era xodó do vovô. Tu era xodó do vovô. E mamãe trabalhava, mamãe advogada, trabalhava na prefeitura de segunda a sexta, trabalhava muito. Papai também viajava muito. E a gente ficava muito em casa. Ela chegava à noite e durante o dia era cacete, né? 2 meninos, uma menina, eles querendo mandar em mim. Logo quem? E quando eu descobri que era só eu subir numa janela ou numa mesa que eu ficava forte e podia também atacar eles. Aí mamãe ficava mais tranquila quando eu passava a semana com meus avós. E eu amava ficar com meus avós, assim. Vovó, por mais... chatinha que às vezes ela era muito carinhosa, entendeu? Cara, tu tinha uma aula de cultura todo dia. Às vezes eu estava sentada na casa da vovó na mesa e de repente ela vinha assim, me puxava pela orelha. Eu levantava da mesa, eu ficava, o que é que eu fiz? Sabe? E aí ela ia me puxando pela orelha até o quarto e estava lá, uma toalha em cima da cama, toalha de banho em cima da cama. Era pau, né? Aí eu pego... Sim, porra, bicho, era... Mas assim, eu acho que ela ensinava cada um fazer o seu, né? Faça o seu, você faça minimamente o seu, lave sua calcinha, pendure sua toalha, né? Mantenha seu quarto arrumado. Então, isso eu tive muito isso com vovó. E como eles tinham um tempo todo pra mim, entendeu? Aí teus irmãos ciúme da porra disso, né? Não, aí era pra gente não ficar. O ciúme era em casa, com a mãe, dividir, entendeu? E também o que é que eu fazia? Quando o papai estava em casa, eles passassem por perto de mim, eu já chorava. Pra eles apanharem. Porque tudo que papai não via, entendeu? Eu tinha que ver. Eles passavam... Tu tinha apelido, Maria do Céu, na época? Tinha, Celzinha. Celzinha. Quem me conhece criança, assim, de criança, adolescente... Daqui da Rua do Sol. Rua do Sol, da casa dos meus avós, da escola. Tu é olindense? Celzinha. Não, eu sou recifense, mas assim, eu gostaria muito de ter nascido ali em Salgadinho, naquele lugar que a gente não sabe o que é Recife, que é Olinda. É complexo ali, né? Porque eu, quando era até meus, sei lá, 12, 13 anos, eu achava que eu era olindense, que eu havia nascido em Olinda. E, Maria do Céu, tu estudou em escola pública?
Estudei na Academia de Santa Gertrudes, Gertrudes. né? Certo, particular, Estudei no né? Exuda, na Academia de Freira, né? Sei. Tinha o Instituto Santa Isabel aqui em Olinda, que foi lá a minha primeira escola. Que Era o massa. Instituto Santa Isabel. Eu Olha, acho que só tem a a casa. Celzinha. Ainda tem? É? Pode falar alto. É no Pátio do Carmo? Instituto Santa Isabel, não. Não. É ali perto do... É nessa avenidona. Onde é o Compre Bem. É Extra agora, né? Minha Ah, o época era Extra. Compre Bem. Ah, Compre Bem, era da época do Compre Bem. Ah, eu sei, não sei onde é. Sabe que eu morei em Olinda também. Eu morei em Bairro Novo. Bairro Novo. Eu era ó. casado na época, Olha. né, com a Magda Wassenberg. Ai, é. Lembra? Lembro. Que foi jornalista da Globo há muito tempo. Eu morei em Olinda, adoro Olinda, cara. Adoro Olinda também. Adoro Olinda. Aí, assim, mas a tua vida, vamos dizer, artística, não foi em Olinda. Ou começou alguma coisa começou em Olinda? Olha, eu vou confessar pra vocês, eu sou Recife, Olinda, Jaboatão, nessa ordem, Sei. sabe? Olinda, Recife, Jaboatão, ou Jaboatão, É. Recife, Olinda. Sei. Eu sou essa região metropolitana, porque eu morei em Piedade, nessa época meus pais moravam em Piedade, meus avós em Olinda. E, tu imagina então, assim, que eu tenho viagem. eu sou muito ligada, tanto a Piedade como a Jaboatão quanto a Olinda. Eu acho uma cidade só. Inclusive, eu sugeriria que os prefeitos dessa cidade, eles dialogassem mais, sabe? Que as câmaras dos vereadores também dialogassem mais. Boa. Porque os problemas que acontecem, sabe, em Recife, em Olinda, Os Jaboatão, problemas são os mesmos. são os mesmos, sabe? Buracos. E aí eu vi mesmo uma situação, tipo assim, se você. Agora, nesse momento, eu fui levar minha mãe de 83 anos, que ela morava em Recife, Não sei. quando começou lá todo o negócio da pandemia. Ela pandemia. agora está lá em Piedade, que está perto de mim. E aí eu fui levar lá no posto de vacinação, no Shopping Guararapes, para ela se vacinar. E eu achei que não precisava nem mais agendar. Porque tem que incentivar, você tem que ter em todas as esquinas essa vacinação. É porque tá liberado, pô. Porque Não, mas tem que entrar no aplicativo, tem que isso, tem aquilo. E ela, como tinha vacinado em Recife, ela tem dificuldade de locomoção. Simplesmente ela não conseguiu vacinar. Aí eu peguei e disse, não, mamãe, olha, não vamos se estressar, isso é burocracia, isso é coisa política, né? Porque eu acho que era para ser integrado. Vamos lá no Geraldão. Eu cheguei no Geraldão, também tinha que ter cadastrado, só podia amanhã. Aí eu disse, minha gente, por favor, olha, eu estou aqui com ela, eu não sabia disso. Até porque eu acho que isso já era para estar em tudo que é esquina, tudo que é supermercado. Lógico, tudo que é chegar, bairro. vacinar, acabou e vai embora. Vacina, ó, 4ª dose, mais de 60 anos. Isso é vacinar uma população e não ficar burocratizando. Mas aí eu fui, e aí uma moça lá disse, não, vem cá. Aí foi lá, viu mamãe, e disse, ó, vamos vacinar, vamos vaciná-la. E vacinaram ela. E aí, assim, aí a gente vê que são coisas que a entrave. população, o ônibus, né? Essa linha que pega para lá, pega para cá, já fazem esse consórcio Grande Recife. Por que esse consórcio também não tem interesse em outras áreas, né? É como tu falou, cara. Quer dizer, eu moro em Recife, não, você tem que vacinação no Recife. Que nada. Posso vacinar onde a gente quiser, cara. Tem que liberar essa... E assim, é a 4ª dose, pessoas mais de 60. A gente viu e a gente sabe que a vacinação realmente surtiu um efeito muito grande. Muito, cara, muito. E que a gente não sabe ainda se vai ter que se tomar todo ano, como é. 4ª, 5ª, 6ª. E a partir dos 60 anos, mesmo quem já está com o esquema vacinal de 3 doses, deve tomar, a orientação tomar a 4ª. Né? Eu estou com 55, eu queria muito já... Eu tô com 61, vou tomar. Já era para ter tomado. Não, mas eu acho que é a partir de 65, né, não? Não, 60. 60? Já, 60. já a 4ª dose? Eu acho que eu vi 60. Até eu disse, só falta 5 anos ó, para isso. Não podia ser 55. Oh, meu Porque eu Deus. já quero tomar também. Bom, a gente já tá na vacina, vê? Saímos da Rua do Sol, já vovô da Rádio Olinda, a gente já tá na vacina. Mas, cara, a tua formação qual é, hein? Psicóloga, eu sou psicóloga. Você é psicóloga? Eu sou psicóloga, decidi ser psicóloga, eu acho que eu tinha 11 anos de idade. Quando eu soube o que era um psicólogo, eu dizia, não, é isso que eu gosto, eu me identifico muito. Mas nunca chegaste a ter consultório, chegou a ter consultório, paciente, tudo? Olha, a clínica, ela se faz de diversas formas. A gente conhece essa clínica muito do consultório, mas eu trabalho muito dentro do RH, dentro da empresa, sabe? Porque a gente não imagina o quanto é um ambiente onde você passa a maioria do seu tempo também, né?
fora de casa, trabalhando. Então, esse ambiente de trabalho, ele é palco de muitas manifestações, sabe? Sei. Do nosso psique. E aí a gente tem que estar uma empresa que esteja de olho nisso, melhorando essa qualidade, essa saúde mental do trabalhador, porque já é uma pressão muito grande, às vezes o tal do ônibus, a insegurança da rua, ou deixar o filho não sabe direito aonde, né? Então tem várias coisas que a gente tem que ter Que bom isso, um cara. atendimento maior. Então, isso aí eu faço muito. E fora a questão dos clientes, que eu digo, né? Quando chegam, assim... Eu acho que, como eu trabalho assim, na metrópole, à noite e tudo, e tenho essa escuta, muitas vezes... E até porque, às vezes, quando as pessoas bebem, elas se soltam mais. Elas falam de conteúdos que, normalmente, elas não falariam. E aí, eu percebo muito isso. Cara, super interessante aí eu isso. escuto, aí eu, sabe, não tenho como fazer ali uma clínica, mas eu Que massa, dou, eu sinalizo alguma coisa. E às vezes, geralmente, as pessoas dizem, Maria, que bom, por que é que tu não abre tua consultório? Porque eu tô te achando tão zen. É uma questão... Eu te conhecia uma pessoa tão... Mas eu sou. Não, antigamente tu era muito acelerada. Hoje você mas eu sou essa... Tu tá hoje tão Tu sabe tranquila. que horas eu... Olha, Cara, hoje eu acordei 5 horas da É. manhã. Fui fazer minha feira de rua orgânica. Cheguei em casa, botei meu biquíni, fui correr na areia fofa, saí da areia fofa, fui pro Isso mar. lá em Piedade. Tomei banho de mar, passei no chuveirão, peguei menino, levei pra escola, fui pro Pilates. Fiz uma reunião com a assessoria de imprensa do festival que a gente faz em Noronha. Saí de lá, fui no cabeleireiro fazer uma escovinha no meu cabelo. Tá lindo o teu cabelo. Né? A Fafá de Belém adotou esse tipo de cabelo. É Tu o já branco, viu? é. A Fafá de Belém adotou. Nasceu e eu fui deixando, fui E gostando. tá lindo, cara. Aí me libertei da tinta, né? Me libertei da tinta, porque realmente a gente que tem cabelo escuro, preto, e quando começa a nascer o cabelo branco e que você não quer esconder o branco, você tem que pintar o cabelo de 10 em 10 dias, porque o meu ficava assim, ó, aquelas estrelas brilhando. E aí teve um dia que eu não fui para um evento porque meu cabelo não estava pintado. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Eu digo, eu tô me escondendo de quê? Peraí, como é Meus que é? cabelos brancos. Como é, doutora? Peraí, eu não doutora. tinha pintado, não tinha dado tempo. E aí eu não fui pra festa porque tava com uma barra branca de cabelo. Aí aquilo ali eu comecei a refletir, né? Porque a gente tem que refletir. Pô, eu tô deixando de ir. Chegou porque a hora. fulaninha tá lá, eu tô deixando de ir. Porque... E aí, na sequência, teve a pandemia. Isso só foi uma reflexão. Quando disse que ia fechar tudo, que não ia ter show, não ia nada, eu corri no lojão do cabeleireiro, comprei 10 tubos de tinta. Porque eu ia achando que ia ser 3 meses, né? Não usei nenhum. Aí tu deixou. Aí fui deixando. Natural. Aí quando eu ia pra rede social, botava chapéu, botava um lenço. Cara, mas ficou muito maneiro. Pois é. Muito aí, maneiro. Quando eu fui dando aqueles 3 dedos, eu comecei a gostar. Eu disse, não, meu cabelo, olha como ele é brilhoso. E como ele é branco. Então, já que ele é tão branco, merece, né? Ficar assim. Aí boto umas fichinhas assim pretas pra dar o ar da gata. Ficou dentro. Agora... A melhor foto de Maria do Céu é aquela da Amy Winehouse. Ah, sim. Não tem nada igual no mundo. Menino. No mundo! Dá susto, né? O quê? Assustava quando eu me montava. Foi quando aquela... Foi no carnaval? Foi numa festa da metrópole? Não. Não sei. Eu me montei muito de M. Aí o que é que aconteceu? Começou, tipo, as boates de fora, de Fortaleza, de Brasília. Cara, muito querendo parecido, que eu fosse ser a cover da M. Eu digo, não, gente, eu não sou cover de M, sabe? Isso é uma responsabilidade. Eu vou ter que estar lá. E eu não quero isso. Aqui na metrópole eu faço porque eu tô de onda, tô de brincadeira. Né? Teve o show de M também que eu Tu foi pro show aqui no centro? Fui montada de M. Alceu Valença, quando me viu de M, Alceu não acreditou. Cara, eu tava passado. Ele disse, gente, o que é isso? Assim, ficou muito parecida. É muito parecido. Agora não, né? Não, mas tu... Cara, quando começou essa tua fascinação pela noite, eu te conheci uma mulher super casadinha. Mas sempre gostei. Com Marco. Se você que pensava. Eu achei sempre você... Ai, como é que começou a despertar essa noite? A noite é minha, pronto. Olha, eu sempre gostei da noite. Eu, quando morava na minha casa, em Piedade, dos meus pais,
quando eles viajavam, a gente pegava a garagem, botava luz negra, escrevia um bocado de coisa de giz na parede. Tinha o quartinho, que era o quarto do vigilante, né? Sei. O quartinho do vigilante, a gente socava o DJ lá dentro, que o DJ era escondido, o DJ ficava escondido. A gente abria a porta para pedir música, né? Só depois que fizeram um aquáriozinho na parede pro DJ, a gente ficava vendo depois, mas antes era assim. E eu sempre gostei de noite, entendeu? Sempre, sempre. Tanto é que eu fui casada com o Marcos, né? Eu casei com o Marcos com 19 anos. E eu era muito vista com o Beto, porque Marcos era caseiro e Beto já gostava de balada. Então eu e Beto... Falando, deixa eu ver. A gente tá falando de Marcos Kellner e meu amicíssimo Beto Kellner, que eu adoro de paixão. São irmãos. Adoro de paixão Beto e também como eu conheço o Marcos. Cara, pois é, por isso que eu te pergunto assim, pro Marcos, né? Marcos Marcos, e ele era de boa. muito retraído. Caseiro. 9 horas o Marcos tava dormindo. Acelerada. 5 horas pegando cavalo para fazer cavalgada, sabe? E eu chegando com o Beto dos bailes, das festas, e super de boa. Isso a gente tá falando da década de 80 ou 90? Década de 80. É final dos anos 80, 90. Certo, mas nessa época, tu não trabalhava com promoter, não? Ou já... Não. Antes né? foi desfile. Pra né? cronologia. Na realidade, eu com 18 anos, eu era funcionária pública. Eu era funcionária da Enlurbe, que é a empresa de manutenção do Recife. Eu trabalhei lá e destilava. Tempo de Jarbas? Não, Jarbas é depois, é o tempo de Joaquim Francisco, 85. Eu sempre estive muito ligada com Jarbas. 85, Jarbas foi depois. E então, assim, quando eu percebi que o que eu queria, eu precisava de tempo para me realizar, para desfilar, para fazer comerciais, para tudo. Quando eu entrei aí eu pedi demissão da prefeitura. Eu era contratada, juro. E o meu chefe Maria, não se pede emprego. Eu digo, mas eu não quero mais, eu não me vejo mais. Maria, eu não acredito nisso. Não me arrependo um minuto. Tu jura? Juro, nunca me arrependi. Tu deve estar aposentada hoje. O que é que eu quero me aposentar, mas menina? Tu já com dinheiro? Tu já estava com dinheirinho certinho? Não, olha, esse negócio de dinheirinho certinho não existe, entendeu? Vai que dá um golpe, some tudo. Ou que não sei o quê. Né? Não existe nada certo. Você sempre está construindo, entendeu? Então esse negócio assim, a aposentadoria, quero não. Hugo, não quero. Eu quero viver 90 anos, eu quero estar trabalhando. Tu vai viver mais. Não, eu quero assim, depois dos 90 pode vir o que for, né? Mas até 90 eu quero estar produzindo e quero chegar a Margarete, a rainha lá da Inglaterra. A Elizabeth. 96, né? Comemora agora 96 anos. E 70 e poucos anos de reinado, não é isso? 70, né? 70 e uns quebrados de reinado. É 75? 75? Acho que é 70, não? De reinado, sim. Mas 20 e poucos anos para comandar até hoje. Desde os Então, assim, você vê que é uma questão de você estar com tesão na vida, de você querer viver, entendeu? Sei. E eu nunca vi a vida ser uma coisa certa, não. Agora, vem cá, você fala aí da promoter. Quando é que começou realmente a tua história como promoter de festa mesmo? Para dizer, eita, pronto, é isso que eu quero. Começou eu sempre gostei, então eu quero dizer assim, não foi uma coisa inventou, eu sempre me identifiquei, né, com a cultura de disco, de pista. Eu sou uma bailarina, eu não digo que sou frustrada porque eu tenho essas pistas todas para dançar e sempre dancei, né, mas assim, eu gostaria muito de estar no espetáculo de dança, eu gosto disso, né, eu acho assim, demais. E aí, isso tudo conspirou para que acontecesse. Recife tinham 2 boates, que era Overpoint e a Hipopótamos, que eram 2 boates assim, bem clube fechado e não tão jovem e tão moderna. Era um momento, tipo Regines, né? Tudo aquilo que acontecia. Cara, a gente tá numa... eu queria uma coisa assim, mais clube, sabe? Então aí a gente fez uma pesquisa e montou a Dr. Freud, que era um dancing club com complexo de superioridade. Aonde a gente era? Pegou, essa minha paixão Freud, aonde é a metrópole. Onde era a metrópole? Onde é a metrópole? Onde era a Misty. A Misty fechou. E aí pegamos o prédio, reformamos inteiro. Lógico, gente. E foi feito a Dr. Freud. Eu fazia psicologia na época. Não tinha experiência nenhuma em promoter, porque isso é outra coisa, sabe? Tanto é que quando inaugurou a Dr. Freud, eu fiz a inauguração, lista de convidados, foi tudo perfeito, tudo lindo.
E no outro dia, quando eu acordei, eu disse, ai meu Deus, eu tenho de novo. Sabe? Assim, a consciência de que não era uma festa, não era a inauguração. Era uma continuidade. Era uma continuidade. Cara. Então, a partir daquele momento, eu peguei minha cadernetinha, minha caneta e fui trabalhar, mergulhar, entender, sabe? Você não era... Perceber a questão profissional que tinha que acontecer. Tu não era mais uma promotora, tu era uma empresária, pô. Não, e era a promotora, assim, Acabou. eu promovia a casa. Eu sei. Essa mas... parte empresarial, de contabilidade, de conta bancária, Sim. de pagar conta, de compra, não sei o quê, eu não era. A minha parte era promover eventos na no casa. Dr. Freud. E também trazer essa coisa da psicologia de treinar as pessoas de como receber, as pessoas que trabalham saberem que a gente vende álcool, que nem todo mundo bebe álcool e fica tranquilo. Tem gente que pode ficar lá cheio de razão. Então, a gente tem que saber lidar com esse cliente. O cliente, né, tem que se sentir acolhido também nesse momento, né? Diversas situações assim que já aconteceram, que eu acho que se tivessem com outra equipe, o resultado teria sido outro. Entendeu? Então, assim, desde os seguranças aos barmans, a toda a equipe mesmo, pessoal de limpeza, todo mundo, a gente tá sempre ali acompanhando, né? Tu abria a boate e saía, era a última a sair? Não. E no começo eu era. Caralho, Maria do Céu. No começo eu era. E eu ia todo dia, e a gente tá falando de uma época onde o dólar, até brinco, era 1 para 1. 1 para 1 naquela época. Onde a economia estava assim, bem acelerada, né? Foi o Plano Real quando começou a estabelecer mesmo. A metrópole é de 2002. A Dr. Freud. Dr. Freud. 94, que foi quando já foi implementado o Plano Real, ali já estava, né, bem forte a moeda. Qual foi o tempo que acabou? E a gente tinha a casa cheia, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Qual foi o tempo da Mist que fechou para Dr. Freud? Foram logo rápido? Acho que 2 anos, 3 Passou anos. fechada a casa. A casa fechou, e aí eu passava por ali, eu não enxergava aquilo ali fechado. Eu dizia, gente, isso não pode ser uma loja de peças de parafuso. Isso tem que ser boate. E aí eu levei, né? Eu dizia, gente, a noite tá assim, eu gosto da noite. Tem a Overpoint e a Hipopótamos, 2 casas bacanas, mas a gente pode fazer uma coisa mais moderna, mais jovem, mais pegada eletrônica mesmo. Que era Mas tu pensou, na época, no Dr. Freud, dela ser a boate LGBT na época ou não? Não. Tu não pensava nisso? Não. A Mist era bem frequentada público LGBT, que era GLS na época. Isso. GLS. Na época era GLS. Bem GLS. Então, ali já é um ponto feito assim. Mas o investimento que foi feito, o grupo que estava, disse, não, vamos fazer uma boate, mas uma boate moderna, que venha todo mundo, mas só que foi invadida mesmo pelos playboyzada, pelas playboyzada. A Dr. Freud? A Dr. Freud, o começo todos esses sobrenomes aí que tem de heterotop, frequentava lá. Aí o que é que aconteceu? A Freud falou assim, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Peraí, o público GLS sumiu dessa época do Dr. Freud? Chegava, mas chegava... Aí via aqueles boys... Não, chegava, mas... Naquela época que eu digo a você, né? Não era uma época de a gente ter esse acesso à rede social, não tinha. Sei. Nós só tínhamos, lembra? Nós só tínhamos o Bob Flash. Sim. Danou-se, menino. Pô, eu fui longe. Isso tem uma memória maravilhosa. Nós tínhamos o Bob Flash, que era um site de fotos, que já deu muita separação de espírito e de voz. Entendeu a questão de foto? Não, Orkut não. 94, não tinha Era não. Bob Flash. Pô. Olha, sabe o que é que tinha na Dr. Freud, que eu consegui colocar lá? Porque eu vi na Veja São Paulo, dentro de um avião, eu vi um barzinho que tinha aberto e era um cyber café. Então, eles tinham um computador lá e você podia chegar. Então, eu achei aquilo máximo. Eu, se bem, vou colocar na Dr. Freud. Só que cada linha telefônica, você tinha que disponibilizar para um computador. A Boa Vista era Telp, a gente não tinha, só tinha 3.000 linhas telefônicas e não tinha mais, era aluguel caríssimo. Aluguel caríssimo, E a gente, assim, os telefones que tinham na boate tinha que ser usado para passar cartão de crédito, que era descagem. Minha Nossa Senhora. E aí, eu fiquei, como é que eu faço isso? Eu lembro, eu futuquei para lá, para cá, para conseguir uma linha.
Hotlink. Aí, Hotlink já é um pouquinho depois. Esse papo tá ótimo. Aí, o que é que acontece? Do lado... Aí, eu descobri que do lado ali da metrópole, na casa atrás, era um provedor. Ou seja, eu não ia precisar de linha telefônica e minha conexão ia ficar super rápida. Interligada. Aí, bati na porta. Eles toparam fornecer. Eu fui e consegui, com a empresa que forneceu os computadores pra gente, porque os sócios não quiseram investir em computador e não sei o que lá, para não gastar, não tinha investimento, não enxergavam aquilo como uma coisa de boate. Aí eu botei, meu filho, chamei divã cibernético. E aí coloquei um computador, que era o que o cara tinha emprestado. Foi um sucesso. O povo chegava, boate abriu, o povo chegava, fazia fila. Principalmente turista que já estava mais na frente, queria ver as coisas. Então, era uma coisa. Aí ficou um mês lá. Quando terminou o mês, eu devolvi o computador para o homem. Os sócios que não queriam ficaram tudo querendo. E aí investiram em 5 computadores. E o provedor ficou direto. E a gente fez o divã cibernético com uma sala assim, com uma bancada de mármore cheia de computador. Nossa, cara. Excelente. E aí a gente a experiência com a internet era muito nova. O que existia era sala de bate-papo, né? Do Terra, do UOL, de coisa, era uma salinha de bate-papo. Você dizia o que você queria, quantos anos, a idade, eu lembro. Não, o que era, cara, isso foi inovador na época. Cara, tô lembrando de tudo isso agora. Tu tá falando, e aí, tô lembrando. tinha o domingo da Dr. Freud, que era o domingo Teen, que era pros menores, que não vendia bebida alcoólica, nada, né? Só que esses meninos chegaram, e menino sempre sabia tudo de computador. Entraram lá. Quando eu vi, tinha uma tuia de menino nessa sala, era... Ué! Aí eu fui lá ver o que é que estava acontecendo. Era a Playboy, que eles estavam, a revista Playboy, que tinha disponível na internet. E o meu Deus todo do céu, mundo a gente aqui, com de menor, que não pode beber, maior cuidado. E esses meninos aqui no computador, o que é que eu falo? Desliga tudo, eu desligo os computadores. Meu Deus, isso. Porque não tinha nem esse negócio, menor de 18 anos, não tinha. E tu falou esse negócio de bate-papo. Tu lembra que no Overpoint tinha um bar chamado Ponto de Encontro, tu lembra? Que tinha um telefone. Era uma cabine. Por exemplo, a Maria do Céu sentava numa mesa, tinha um telefone. E eu pegava o telefone, discava o número da mesa. Alô? Você tá só? Você com sua voz, né, querido? Já deve ter usado muito esse telefone. telefone. Eu andava. Aí, você tá só? Ah, tô. Cara, isso era pra época. Sim, menino, lógico. Interação, né? Porque as pessoas sempre gostam disso, da interação. Eu acho que encontrava aí até uma maneira de você realmente ligar para alguém interessante. Porque tu sabes que eu sou de Belém do Pará, né? Eu cheguei aqui em 84, cara, pra mim isso aqui sempre foi uma festa. Recife, cara, tinha Depois do Escuro, Som das Águas. Tu lembra de tudo isso? Tudo, eu lembro. Som das Águas, tinha a New Hits, que era... Fundo do Poço. Fundo do Poço, tinha a New Hits, que era perto do... Era New Hits. A New Hits. Cara, aí tinha Coluna Café, Mist, Depois do Escuro. Deixa eu te dizer, tu sabia que eu tenho um cemitério de boate no Halloween? Já faz tempo esse cemitério, tu tá falando isso. Que é uma forma... primeiro, eu comecei o cemitério com minhas casas noturnas, que fecharam. Fan House, Dr. Freud. Aí eu fui botando lá, fiz um cemitériozinho. E aí, o que é que aconteceu? A Butterfly agora sempre casas do meio LGBT, né? E aí eu digo, bem, acaba que a gente faz esse resgate para essa geração, até que está ouvindo, de saber das casas que marcaram épocas, momentos históricos da cidade, né? Que isso acontece. Aí eu faço, e tem gente que dá uma polêmica. Olha, ela fica enterrando as boates. Eu digo, não, gente. É um cemitério de boates. Não convida ela. Aí tem gente de boates, assim, que vai lá visitar a Catatumba durante o Halloween, sabe? Da boate, o pessoal da Seven, que foi uma boate. Aí a gente volta no Halloween. Olha. Aí tu tava falando assim, podia ter um cemitério, né? Das hétero top. Agora, vem cá, Maria do Céu. Você foi de todas essas boates, da Dr. Freud, que não era uma boate GLS, que na época... mas ela transicionou mas e aconteceu uma coisa interessante. É que, como funcionava de quarta a domingo, a sexta-feira, eu comecei a perceber que o público que estava indo na sexta-feira era GLS. Era isso que eu queria falar. E
o DJ também disse, Maria, ó, a galera tá chegando, eu digo, bota a música, bota, vamos liberando. Aí eu também já botei Sei. 2 queijos, botei logo um menino e uma menina bailarino, dançarino para dançar, para tirar a camisa, para sensualizar. Sei. E assim, já foi Mas aí foi a tua visão empresarial, foi essa, que é isso aí que eu queria chegar a falar contigo. Tu sacou que tinha um público chegando, que era da Misty, que ficou sem quase nada. Aham. Qual foi a boate que tinha aqui na época, quando acabou a Misty? O público GLS foi pra onde? Tu lembra? Mangueirão. Mas Mangueirão. não era boate. Não era boate. essas coisas. Cara, aí como é que tu começou a entrar nessa área de entretenimento do público que hoje é LGBTQIA+. Como é que pintou isso na tua cabeça? Porque o que é que aconteceu? Quando eu fiz essa festa, que a festa tinha a cara de LGBT, da GLS mesmo, os sócios, que eram os meus sócios, né? Eles no outro dia, assim, me esculhambaram. Porque não tinha feito investimento daquele nível, não sei o quê, para ser uma casa de GLS. E aí eu fiquei chocada, porque eu achei que eu tinha arrasado. A noite foi linda, todo mundo elogiou, todo mundo gostou. Caramba. E eu fiquei passada. E tinha também, entre os sócios, um que era LGBT, que era GLS. Sei. Eu disse, bem, vou falar com ele e ele vai me apoiar, que a noite foi linda, ele viu. Lógico. Ele não me apoiou. Caramba. Me chamaram de doida, disso, daquilo. E aquilo ali, eu disse, gente, quanto preconceito, né? Quanto preconceito. Cara, e é um preconceito. E o próprio preconceito de de uma pessoa que era da do comunidade. meio, E aí o que é que aconteceu, né? Óbvio, na próxima sexta-feira estavam todos os clientes lá, já tinha passado para o outro. E aí começaram a me perguntar: cadê o Gogo Boy? Cadê o Dance? Sei. Aí eu pegava e mandava perguntar pro sócio sócio LGBT que estava na noite. Sei. Você pergunta para ele. Eu tive que pagar os cachês desses artistas. Foi assim. E foi de doida para baixo. Mas e aí... aumentou a renda do bar com tudo depois olha, disso? mas a gente... eu não fiz... Eu fiz porque era uma noite que devia estar ali. E nesse mesmo período, nesse mesmo momento, um amigo meu que era maquiador, ele estava vestido de drag, ele era um filho maravilhoso, era quem cuidava da mãe, e ele... andando na rua, voltando para casa, na Boa Vista, passou um carro com 4 rapazes dentro e danaram o cacete nele, assim, dele precisar ser socorrido. E só pararam de bater nele porque um taxista socorreu ele. Parou o carro. Aí, quando viram que um carro estava parando, aí eles correram, né? Que são covardes. E aí, ele foi para a restauração. Então, no outro dia, eu tinha um desfile, eu encontrei com esse maquiador. E perguntei para ele. Quebrado. Ele todo quebrado. E ele foi para o desfile, os outros maquiadores, já eram 5 maquiadores, fizeram para ele poder receber. Ele foi para lá, porque ele não tinha condições de sair de casa daquele jeito. E aí, quando eu perguntei, Nanda, o que é que aconteceu? O que é que você está assim? Aí ele falou. Aí eu, na hora, inocente, perguntei que você não foi numa delegacia. Aí Ninguém dava a mínima para isso. Aí ele disse, olha, na restauração, quando ele chegou, tem os policiais que recebem. Posto policial. E naquele momento, né, naquela época, ele faz disse, o BO lá mesmo. Aí ele disse, olha, o policial só faltou dizer que eu era culpado por eu estar vestido assim. Não acredito. Acredita. Então ele não tinha delegacia, ele não tinha direito. A gente está falando de um Brasil de 1994, 95. 95 isso. Foi daí que veio essa tua... Aí começou isso essa tudinho, tua gana pra... Exatamente. Eu digo, gente, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que fortalecer a cultura LGBT, porque quando você fala de drag, quando você fala, né, de trans, música, de tudo, coisa. você está falando de cultura LGBT, tem muitos artistas, e tem uma cultura que eu me identifico muito com a cultura LGBT, né, que é o meu lado mesmo LGBT, eu me identifico com a liberdade, sabe, com a força de trabalho, de vencer para poder ser o que é, né, a sua independência. Então, isso aí... sempre me atraiu muito. E dentro da minha psicologia, eu comecei a trabalhar. Na época não existia ONG, as ONGs que existiam. Hoje não existia. Só ONG mesmo para cuidar da questão da saúde, né? Que era muito grave a questão do HIV na época.
E não tinha pelos direitos de cidadania LGBT, o direito a beijar, o direito a morar junto, a casar, a adotar, o nome pela sua identidade. Ter direito à herança. A sua identidade de gênero, entendeu? E não é nem direito à herança, é você querer compartilhar a tua herança com quem tem. Porque o que é que acontece? A família que te expulsou de casa, a família que nunca te aceitou... Aí você casa com uma pessoa que você ama, que vocês construíram aquilo tudo junto, e quando você, se por acaso você morrer, aquela pessoa não vai ter direito, vai ter aquela família. Isso, mas isso que eu falei. Então, isso aí são conquistas, né, que devem ser asseguradas. Já estão asseguradas. Estão asseguradas através do STF, mas não tem... o entendimento do STF não tem nenhuma lei mesmo ainda. Nenhuma lei foi votada ainda no Brasil pela proteção à cidadania LGBT. Todas as conquistas são do STF. Mas aqui, vamos falar, aqui nós temos a lei estadual e a lei municipal para isso, quando para servidor público. Sim, tem. Né? Vamos né? Bater palma para essa lei. Eu estou falando no Brasil, sabe? Sei, mas a gente está falando a realidade daqui, né? Só para servidor público, estou falando, tá? Mas é tudo hoje em dia. A questão do nome também, que é muito importante, sabe? Para as pessoas que têm sua identidade de gênero serem reconhecidas como cidade de gênero. Se você diz como é que você quer que te chame, eu vou dizer Celzinha. Celzinha. Né? Eu achei lindo Celzinha. 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 Ô, Maria do céu. Aí acabou a Dr. Freud. Pô, bicho, aí virou Metrópole. Não, aí a Doctor terminou. Os sócios saíram. O prédio era alugado, foi feito a Fan House. Então fomos lá para a Fan House, ali na torre. Ah, não, sim. Tipo, a Fan House tem Fan House no prédio da Dr. Freud? Lá na torre. Fan House. Aí, ali também, aí a Fan House ficou por ali, eu me afastei, foi quando eu me separei de Marcos e montei a Cats no Recife Antigo. E a gente fazia mercado pop. Foi um momento que eu me desliguei deles, né? Porque não tinha sentido, né? A gente tem os filhos da gente e tudo, a gente tem uma outra relação. Mas de trabalho, para não estar misturando, eu queria ter minha individualidade, ele também a dele. E aí a gente seguiu caminhos diferentes. E eu fiquei livre, fui fazer o que eu gosto, o que eu amo. E o jeito que eu sei fazer. Com muita propriedade. Faço. Cara, eu fico impressionado, cara, quando você fala do movimento, né, do movimento LGBTQIA+. O que eu fiquei mais decepcionado, vou te confessar aqui, quando você foi candidata a vereadora, cara, eu jurava pra você, cara, que eu digo, vai ser a vereadora mais votada dos últimos tempos. E votei em você, se você não sabe obrigada. disso. Sabe, eu tô confessando isso aqui agora com você. O que aconteceu, cara? Olha, campanha eleitoral, a gente está vivendo já faz um tempo. O partido que eu estava, e todas as pautas, a maioria das pautas de cidadania LGBT está no campo das esquerdas, centro-esquerda. Né? E o PPS, mesmo sendo um partido que deu entrada em 2013 para que o Supremo reconhecesse hoje a homofobia como crime amparado na lei, né, do racismo. Isso. Foi um pedido, foi uma entrada que o partido PPS deu naquela época. Mas a política, ela não leva nada em conta. Então, começaram a dizer que eu era golpista, que eu estava em partido golpista, que eu era... Essa desconstrução que fazem, se ocuparam muito tempo. E minha campanha, Hugo, foi uma campanha de R$20 mil. Eu não gastei, digo a você, R$100. Eu peguei um monte de fantasia que eu tinha, de roupa que eu tinha, fiz bazar, sabe? Recebi R$5 mil do partido, que o PPS era um partido que não tinha esse fundo eleitoral, essa coisa. Né? E eu acho que eu consegui o mérito de ter aqueles votos que foram votos de pessoas assim como você, que quiseram votar porque acreditavam. Mas essa desconstrução política que essa esquerda fez com uma candidatura feita a minha, esse resultado está nas urnas aí, elegendo Bolsonaro.
né? Esse resultado está nas urnas, onde a gente não consegue, de fato, eleger alguém que tenha um compromisso com a pauta e que entre para defender lá dentro. E não é defender, gritar e apontar o dedo na cara de ninguém, não. É trazer o assunto como o assunto da família, sabe? Porque a família LGBT existe, ela tem que ser respeitada. O meu filho, que é LGBT, ele tem que ser respeitado. Lógico. Então, isso é uma luta das famílias. Pois é. Sabe? E a gente vê um setor conservador falando de família como se não tivéssemos família, né? Como se não tivesse filho de família. Enquanto a gente sabe que várias pessoas desse setor conservador têm filhos LGBT e que machucam muito, e pessoas que para não decepcionar o pai, para não ser a vergonha da família, pensam em suicídio, chegam a cometer suicídio. Então, são números que a gente precisa estar debatendo dentro desses espaços, né? O que eu mais te admiro é isso. Você sabe, eu tenho um profundo respeito pela tua pessoa. Estou confessando isso aqui, você sabe disso. Apesar de não ter sido eleita pela comunidade LGBT na época, né? Cara, você não largou a causa. É isso que eu tenho mais... Não. Isso, porque podia pintar uma revolta. Não, eu tô te falando. Olha, isso que eu admiro você, viu, Maria do Céu? Essa tua... Pô, bicho, não é porque que eu fui, vamos dizer, traída. Bota um parênteses aí. Mas, cara, você abraçou... Aliás, criou mais força, inclusive, para abraçar a causa. E aí eu vou dizer também uma oração que eu tenho, que eu sempre tive e aceito qualquer resultado que venha na minha vida, qualquer projeto, tá? Eu peço a iluminação, eu digo, Deus, se eu for conseguir os meus planos, que são esses planos de Deus, que é o plano de trazer o amor, a compreensão, o afeto, sabe? Porque Deus é amor. Se eu não conseguir fazer isso, se for para eu estar em um lugar de uma pessoa não pensando com minha cabeça, agindo como eu não agiria, tendo que baixar a cabeça ou silenciar algumas coisas, que eu não esteja nesse lugar. Sabe? Que eu não perca meu tempo. Foram 2 campanhas que eu fiz agora, de 2016, que foi vereadora, e 2018, deputada. Então, assim... todas essas, então, assim, o resultado que saiu ali para mim, não fiquei devendo nada a ninguém. A melhor coisa que tem é você acordar. Olha, é você acordar ou eleita ou sem dever nada a ninguém, eleição. Então, eu tive esse prazer de acordar e dizer, gente, não estou devendo emprego a ninguém, estou devendo R$100 a ninguém, não tive que vender nada, não, sabe? Continuo eu mesma, porque política, se você não tiver você faz muita loucura. O povo faz muita loucura para ser eleito. Tudo, cara. Eleita faz tudo, vende a alma, se junta com o que for na vida, tem uma sabe? tal de boca no dia, que é a boca de urna que chega. Eu não sei nem como é que é esse esquema, não sei nem como é que funciona. E funciona, mas né? aí tu largou a política, não quer mais saber nada. Não, olha, eu sou uma pessoa política até, porque quando eu falo do meu avô era uma pessoa muito política. E eu gosto do debate, eu gosto da gente se posicionar politicamente, né? A gente ter consciência do que a política representa na vida da maioria da população, principalmente a população brasileira, a gente também faz parte. E a gente tem que estar cobrando, tem que estar de olho, tem que estar denunciando, sabe? E ajudando a construir. Tem mandatos aí, sabe? Quando eu posso, sempre que você fala de Jarbas, eu ajudei muito, assim. Eduardo Campos, sempre levando, sensibilizando. Não é? O Centro de Referência LGBT está aí em Recife por conta de uma sensibilização dos debates que acontecem dentro da metrópole, que o Leões do Norte organiza. Então, tudo é uma rede, uma grande rede, ninguém faz nada sozinho. Depois eu queria que você me desse o contato do pessoal do Leão do Norte. Te dou sim. Eles acabaram de lançar um livro, 20 anos, do Leões. O Leões é uma ONG aqui de Pernambuco. Fortíssima. Que é bem articulada, é bem posicionada politicamente, e foi o Leão do Norte que organizou a parada da diversidade. Né? Agora a gente vai entrar na parada. A parada. Há quanto tempo já tem a parada aqui em Recife? São 21 anos, agora 21 anos. Já? 21ª. Esse ano vai ser em setembro, né? Domingo, 18 de setembro, na Avenida Boa Viagem, ali no Dona Lindu. Domingo,
Domingo, 18 de setembro, Dona Lindô, a partir das 8 horas, 9 horas. Não, marcam 9 da manhã e tal, quem quiser chegar, ficar por ali perambulando e tal, Certo. mas assim, os trios saem meio-dia. Atração, tu já tem assim? Não, a gente não tem. Será que a Gretchen vem esse Olha, ano? a gente não tem ainda, porque está precisando ainda de autorizações e apoio da prefeitura, né? CDPTU, tarará. E aí o fórum está ainda nesse processo. Pra poder, Prefeitura Prefeitura do Recife. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Eles sempre liberam a questão burocrática mesmo, de projeto, de Sabe tudo. que isso atrai tanta gente, né? Turismo, os hotéis agradecem. Você vê a loucura que é a parada em São Paulo. Você já foi em São Paulo? Vai ter agora. São Paulo agora em junho. Eu tô indo para São Paulo agora em maio, em junho na parada eu também vou. É muito gostoso você ocupar uma Avenida Paulista, ocupar uma Avenida Boa Viagem, sabe? Com as drags, com toda a população, com a militância, denunciando os casos de homofobia, agradecendo as conquistas, dialogando com a sociedade, que eu acho que a gente precisa muito. A gente precisa falar muito de democracia, né? E a parada, acho que vem nessa pegada democrática. Tu acha, mas depois do advento da internet, etc., você acha que a gente não está com mais consciência em relação ao movimento? Eu estou achando as pessoas mais conscientes, porque não sei porque hoje tem tanta vigilância em cima, né? Tanta câmera hoje para... Cara, eu tô achando... Não tem como se esconder mais. Eu tô em relação à prática de crimes, né? Agressões, por exemplo. Hoje você vê quantos os trans que são agredidos, você tem câmera hoje, cara. Lembra da fluorescente? Foi em São Paulo? Não foi? Mas olha, isso então, juridicamente ainda... Hoje não, né? Mas é um processo bem, bem lento mesmo. A justiça, né, no Brasil, a justiça ela tem que ser agilizada, porque, sabe, tem um caso mesmo de Jeff, que é um menino aqui, que foi filmado na Câmara, a cidade de Moreno, no terreno da prefeitura. A Câmara da Prefeitura filmou tudo, viu tudo. Ainda não houve justiça, ainda não houve julgamento. Já vai fazer 4 anos, o menino está em cima de uma cama, paralítico, sem falar, sem nada. E, sabe, uma luta da família, uma luta da comunidade muito grande também, para manutenção, para assistência mesmo médica dele, econômica, tudo, da família. E ainda está muito parado, e tem tudo filmado, tem tudo, sabe? Maria do céu, Celzinha. Eita. Pós-pandemia, me conta como é que tá a metrópole. A metrópole tá melhor. Abriu geral já, beleza? Abriu geral. De quarta? Não. A metrópole é sexta e sábado. A economia hoje, a galera não tá pra sair todo dia. Sexta e sábado sempre. Sexta e sábado. A metrópole também é grande, é um ambiente grande, né? Quantos lugares? A gente abre de segunda a segunda. Um barzinho do lado da metrópole, que é o Pajubá, que tem um terraço, é uma delícia. Cara, é da metrópole? É um barzinho, olha, é um barzinho que tem uma varanda. Eu vi, tem cara. Como se fosse um terracinho, que tem até as coisas da Gato de Rua de Beto. Então, ali é o Paju. Então, é coladinho com a metrópole e a gente funciona de segunda a segunda. Segunda a segunda, mas sexta-feira o bicho bomba. Sábado, DJ... Né? Tem lá os queijos ainda? Tem, queijo com polidense. Com polidense e tudo, caramba. Piscina, coqueiros, área aberta. Tudo aberto. É o território LGBT, né? Mas aberto para público em geral. Sim, todo mundo. Eu digo assim, quando o território LGBT é para as pessoas entenderem que ali é o lugar LGBT, entendeu? Eu sou uma mulher hétero, tenho 5 filhos. E assim, 5. Eu tenho 6, tá bom. Eu digo, alguém no mundo LGBT tem que parir, né? Então, então sou eu. Foi ela. Tá casada? Como é que tá a tua vida? Tô casada ainda. Acho que agora vai ficar mesmo. Tu acha que fica mesmo? Fico, acho que fico. Tá quietinha. Não, quietinha não, querido.
Olha, não me aposente, não me bote quieta, por Mas favor. tá linda, tu tá linda, cara. Tu tá linda, tu é muito. Porra, tenho uma admiração. Gosto de tu pra cacete, tu sabia disso? Aí pronto, tamo lá, tô esperando você lá na Metrópole. Metrópole e também na parada vai ser no dia 18 de setembro, a partir do meio-dia, trios elétricos, etc e tal. Não é isso? E é muito necessário ainda que aconteça para a diversidade, sabe? Ainda é muito necessário, muito. Já temos eu com já 21 me questionei. anos, Não, eu já me questionei se ainda era necessário e tal, né? Porque tem todas já essas conquistas e tudo. Mas quando a gente vê que esse diálogo precisa ser feito, sabe? Quando alguém ainda se incomoda em, ai, não, mas aqui na frente da minha casa, 2 homens se beijando. E aí eu digo, gente, a gente tem que ficar escandalizada quando vê 2 homens se matando, se batendo, se ferindo, dando soco, dando pontapé, chutando a cabeça. Isso é o que choca. Não 2 homens se beijando. Tu sabe, antes da gente finalizar, tu sabe de uma história? Agora, não sei se foi na Guerra do Vietnã. Vou te contar essa história aqui rapidinho. Um soldado foi o herói de guerra. Quando a gente chama herói de guerra, porque matou muitos vietnamitas, matou inimigo, né? Então, esse soldado, quando voltou do Vietnã, foi condecorado nos Estados Unidos como herói de guerra, recebeu condecorações e medalhas, tá? E ele continuou a vida dele militar no quartel. Só que ele se apaixonou por um outro soldado. Quando descobriram, houve um fuzilamento desse cidadão que foi condecorado como herói de guerra. Não sei se é verdade ou não, mas ele pediu antes que se escrevesse no túmulo dele, na lápide, a seguinte frase: quando matei vários homens, fui condecorado. Quando amei um homem, eu fui fuzilado. Eu sei disso. Cara, me arrepiou tudo. Mas é isso, a gente ainda vive isso. Ainda vive, né? Ainda vive dessas sutilezas, né? Tipo assim, se tiver 2 homens brigando, tarará, de boa, assim. Agora, se tiver 2 homens, já choca a cidade. Eu encerro com aquilo ali, ó. Queira bem, plante o bem. E o resto vem. Eu tenho certeza. Te amo. Tá. Beijo.